Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia da gente estudar matemática e eu sei que vocês amam. Por isso que eu trouxe uma matéria bem simples, bem fácil, mas que requer muita atenção. Nós vamos falar sobre as propriedades da multiplicação. Antes de começar, é importante a gente relembrar alguns termos da multiplicação para que a gente não tenha dúvida no decorrer do conteúdo. Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa lembrar o que é multiplicar. Bom, gente, multiplicar nada mais é que fazer somas sucessivas, ou seja, eu faço uma soma, depois eu faço outra soma, e depois eu faço outra soma, até chegar ao resultado que eu desejo. Por exemplo, 3 vezes 5. Nós sabemos que 3 vezes 5 é a mesma coisa que o 3 5 vezes. Então, eu repito o 3 5 vezes e depois faço somas sucessivas. Ou seja, eu vou somar 3 mais 3, que vai dar 6. Depois eu vou somar 6 mais 3 novamente, que vai dar 9. 9 mais 3, 12, e 12 mais 3, 15. E assim nós chegamos ao resultado final da nossa multiplicação. Então, eu sei que 3 vezes 5 é a mesma coisa que 15. Desse jeito, nós também constituímos a nossa tabuada. Quando a gente não tem o recurso visual da tabuada em mãos, a gente pode fazer dessa forma para descobrir os resultados que a gente precisa para a nossa continha. A tabuada ela vai nos ajudar a fazer o cálculo mais rápido. Então, se eu tenho toda a tabuada na cabeça, eu não preciso fazer essas somas sucessivas. Eu só lembro daquilo que eu já estudei e coloco na resposta. Para a matéria de hoje, também é muito importante que a gente saiba os termos da multiplicação. Ou seja, quando eu olho a minha continha, eu preciso entender, eu preciso saber qual é o nome de cada um daqueles números de acordo com o lugar em que ele está. Por exemplo, na nossa conta, 3 vezes 5, que foi igual a 15. O 3, que está lá em cima, ele vai ser chamado de multiplicando, e o 5 ele vai ser chamado de multiplicador. Esses dois, tanto multiplicando quanto multiplicador, também podem ser chamados de fatores. Então, eles são os fatores de uma multiplicação. Quando eu faço o cálculo, eu chego ao resultado. O resultado ele também é chamado de produto. Então, é muito importante que eu lembre esses nomezinhos, porque eles vão aparecer no decorrer da nossa aula de hoje. E pode ser que, se você não saiba, você fique um pouco confuso com o conteúdo. Então, preste atenção nessa parte. Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e assiste novamente antes da gente seguir. E agora vamos às propriedades da multiplicação. Nós temos, na verdade, 5 propriedades, mas hoje nós vamos estudar apenas 4. A primeira vai ser a propriedade comutativa, a segunda, associativa, a terceira é a propriedade distributiva e, por último, o elemento neutro. Vocês vão perceber que algumas dessas propriedades vocês já utilizam no dia a dia sem perceber o que são, sem conhecer o nome. Então, agora a gente vai poder consolidar aquilo que a gente já sabe. A primeira propriedade que a gente vai conhecer é a propriedade comutativa. E ela fala que a ordem dos fatores não altera o produto. Bom, se eu lembro de todos os termos da multiplicação, eu já vou conseguir entender um pouquinho o que essa propriedade quer dizer. Quais são os fatores? O multiplicando e o multiplicador. E o produto é o resultado. Então vamos ao exemplo. Aqui eu tenho aquela mesma continha que a gente fez antes. 3 vezes 5. A gente viu que 3 vezes 5 nada mais é que repetir o 3 5 vezes. E chegamos ao resultado 15. Agora, eu posso resolver essa conta de duas formas. Eu posso fazer 3 vezes 5 ou 5 vezes 3. Ué, mas 5 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 5? É, gente. Se a gente perceber, eu só troquei os fatores de lugar. Quem era multiplicando virou multiplicador e quem era multiplicador virou multiplicando. Mas os números são os mesmos. Se o número é o mesmo, o resultado tem que ser o mesmo.
Então, 5 vezes 3 vai ser a mesma coisa que eu repetir o 5 3 vezes. 5 mais 5, 10, com mais 5, 15. Então, eu cheguei ao mesmo resultado das duas formas. Por isso, a propriedade comutativa, porque eu posso trocar a ordem dos fatores que o resultado não vai mudar. Então, peraí, se eu multiplicar 3 vezes 4 ou 4 vezes 3, eu vou ter o mesmo resultado? E aí? Claro, né, gente? Os números são os mesmos. Se a gente olhar na tabuada, a gente vai ver que eu vou ter o mesmo resultado. A mesma coisa vai acontecer com 2 vezes 5 ou 5 vezes 2, 1 vezes 4 ou 4 vezes 1. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. A próxima propriedade é a propriedade associativa. Nós vamos utilizá-la quando nós tivermos uma multiplicação com mais de dois fatores. Ela fala que em uma multiplicação nós podemos associar os fatores de formas diferentes que o produto não irá se alterar. Aqui eu tenho, como eu falei, uma multiplicação com três fatores. 3 vezes 5 vezes 2. Nós sabemos que na multiplicação eu preciso multiplicar de 2 em 2. Não é como na adição que eu posso somar 3, 4 números numa mesma vez. Na multiplicação eu não posso fazer, eu preciso fazer de 2 em 2. Então eu preciso escolher dois termos para multiplicar e depois multiplicar o resultado pelo outro fator. Então aqui eu escolhi multiplicar primeiro 5 vezes 2. O meu resultado vai ser 10 e agora eu vou multiplicar esse resultado pelo outro fator, que é 3. 3 vezes 10 eu tenho 30. Eu também poderia associar de uma outra forma. Eu posso multiplicar primeiro 3 vezes 5, que vai dar 15, e o resultado eu multiplico por 2, que também vai dar 30. Então, eu percebi que, independente da forma como eu associar os fatores, eu vou ter o mesmo resultado, porque, novamente, eu tenho os mesmos números na multiplicação. Então, eu posso escolher da maneira como for melhor para mim. Se eu já sei o valor de 5 vezes 2, eu posso escolher primeiro fazer essa multiplicação para depois multiplicar pelo outro fator. Dessa forma, eu vou conseguir fazer a minha conta mais rápido, com mais facilidade. A terceira é a propriedade distributiva. Aqui ela fala que para multiplicar um número natural por uma soma de duas ou mais parcelas, nós multiplicamos o número pelas parcelas e em seguida somamos os resultados. Bom, nessa propriedade eu também tenho duas maneiras de resolver, mas a maneira mais correta é a primeira que eu vou mostrar. Eu tenho aqui uma multiplicação de um número por uma soma. Então, eu preciso multiplicar 4 por 3 mais 2. A primeira forma de resolver e a maneira que a gente vê como definição da nossa propriedade é essa que eu vou fazer. Primeiro, eu multiplico esse número por cada um dos fatores, por cada uma das parcelas, e depois eu somo o resultado. Então, primeiro eu vou multiplicar 4 vezes 3, depois 4 vezes 2 e vou somar esses resultados. 4 vezes 3 deu 12. 4 vezes 2 vai dar 8. 12 mais 8, resultado 20. Mas também tem uma outra forma da gente fazer, que seria primeiro somando e depois multiplicando pelo resultado. Então, primeiro eu somaria 3 mais 2, que daria 5,
Depois eu multiplicaria por 4. 4 vezes 5, 20. A última é a propriedade que eu tenho certeza que vocês já conhecem, que é o elemento neutro. Ela fala que todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Eu já falo isso há um tempão, eu tenho certeza que vocês já sabem. 4 vezes 1 vai ser igual a 4. 10 vezes 1 vai ser igual a 10, porque é a mesma coisa que eu repetir o 10 uma vez. Lembra que a gente falou que a multiplicação é uma soma sucessiva? A mesma coisa aqui, ó. 10 vezes 1 vai ser o 10. Por que que não vai ter soma? Porque eu só vou repetir uma vez. 100 vezes 1 é a mesma coisa que eu repetir o 100 uma vez. Então, qualquer número multiplicado por 1 vai ser sempre o próprio número. Então, eu posso multiplicar 1 milhão por 1, que o resultado vai ser 1 milhão. Bom, agora é com vocês. Hoje o nosso conteúdo foi sobre propriedades da multiplicação e os nossos exercícios também serão sobre as propriedades. Primeiro nós vamos fazer as atividades do nosso material didático carioca, que é a nossa apostila. As atividades de hoje estão nas páginas 113 e 114. Na página 113 vocês vão reler a explicação desse conteúdo que eu falei e depois vocês vão testar se aprenderam ou não. Terminando, nós vamos para o material complementar, onde nós temos atividades de problemas, né? Para a gente treinar aqueles conhecimentos que a gente já vem treinando no decorrer dos meses. Nós vamos fazer a página 14 do material complementar. Lembrando que o material complementar é aquela apostila digital que eu envio para vocês toda semana. E é isso, galera. Bons estudos, um beijo e até a próxima aula.